A escrita tem o poder de transformar vidas e muitas mulheres estão descobrindo esse dom na maturidade. Essa fase da vida tem sido um novo começo para autoras que decidiram colocar no papel suas histórias, experiências e reflexões. Vamos conhecer essas mulheres que estão mostrando que nunca é tarde para realizar sonhos. Eni é doutora em literatura e durante mais de 35 anos trabalhou como professora na Universidade Federal de Uberlândia. Em 2024, ela se aposentou e decidiu dedicar o seu tempo em um desejo antigo. Foi durante a pandemia que eu escrevi, muito emocionante, inclusive de descobrir pessoas da minha família que eu não conhecia, como meus irmãos. Eu não sabia que eles tiveram uma vida tão solitária. Então foi doído, foi bonito, mas foi muito doído, foi um momento de aproximação. Eu fui leitora, então aquelas emoções, os sentimentos, o conhecimento que eu absorvia dos livros lidos, eu achava aquilo extraordinário. Puxa vida, será que um dia eu vou conseguir falar assim para alguém, para que outras pessoas também se interessem, como eu me interesso pelos livros, pelos escritores? E foi isso, eu precisava de tempo, porque o escritor ele tem muita responsabilidade para com a palavra. Eu escrevo com vontade que o outro leia, porque eu quero me encontrar com o outro. E a literatura passa de mãe para filha ou de filha para mãe. Com 84 anos, Dona Aldacira está escrevendo o primeiro livro e nesse universo mágico da literatura, mãe e filha estão cada vez mais próximas. Nem sempre há as mesmas belezas nas flores da primavera. Nem sempre a lua vermelha brilha com o mesmo aspecto. Porque fatigas o espírito fraco com eternos projetos? Porque nada é para sempre. Depende também a maneira que nós olharmos. Ivone de Assis é uma apaixonada pela literatura. Ela conta que nasceu na área rural de uma cidade de Goiás e sempre se encantava com as histórias que lia nas cartilhas. Ainda no ensino fundamental, ganhou o primeiro prêmio literário e, aos 11 anos, comprou o primeiro livro. Na juventude, escreveu uma obra, procurou algumas editoras, mas não teve resposta. Naquele momento, o sonho de ser escritora foi interrompido. Mas aos 33 anos, ela lançou o primeiro livro com o título Bonezinho Vermelho e a Internet no século XXI. E ela foi além. Em 98, montou a sua própria editora e hoje estimula mulheres a transbordar suas histórias que tocam profundamente o leitor. O escritor, ele tem a história, mas muitas vezes ele não sabe como é que ele vai colocar isso no papel. E a gente vai ali encontrando caminhos, encontrando meios para que a obra tenha mais vida, para que ela tenha mais alcance, inclusive, da história, porque às vezes a história é tão bonita e a pessoa pensa que nem é tão bonita assim. Mas quando ela vê pronta, aí ela fala, nossa, eu nem sabia que eu era capaz. Então é maravilhoso, porque essas mulheres, elas trazem uma história maravilhosa, mas tudo que elas trazem ali tem um pouco, ou às vezes um muito delas, que elas já fizeram. Então, é a história se reconstruindo, se apresentando. Eu acho que a escrita é isso, é a gente todos os dias pegar um pouquinho de nós e colocar no papel para que gerações vindouras possam olhar, conhecer um pouco da nossa história e, quem sabe, encontrar alguma inspiração dentro disso. Marília tem 68 anos. O desejo de escrever um livro veio já na maturidade. Inspirada pelas histórias infantis que lia para os 2 filhos, ela começou a registrar a própria infância e foi assim que nasceu o Reino de Cássia. Veio das lembranças, da infância e de uma vontade de expressar meu amor pela minha família, meus irmãos, meus sobrinhos, pais, avós. E eu precisava colocar aquilo no papel. E essa vontade veio
Depois que eu tive meus filhos, que eu comecei a contar histórias para eles, toda noite eu lia histórias. As peripécias da vida real foram transportadas para as páginas do livro Os Contos de Lili. É mágico da criança ela ter aquela escapatória dela ali de viver o lúdico, de viver o belo. Então, quem vai pensar, não, nossa, falar da minha infância, gente, eu acho que tem muita coisa boa que mesmo no sofrimento de uma criança, ela tem guardada dentro de si. Tudo é um caminho de cura, porque a dor, ela tem que sair. E por que ela não pode sair, procurar alguma coisa boa e colocar ali dentro, né? Para Marília, a personagem chegou como um bálsamo para a alma, uma forma de cura para as feridas deixadas pela vida. Quando eu comecei a contar a história, né, a história da nossa família, eu pude colocar em mim mais as lembranças das artes, né, das traquinagens das crianças, do que aquela dor da perda da minha mãe, né? E assim eu pude ver o lado que o papai, nossa, como era lindo, né? Meu pai, ele era muito amoroso e eu tinha medo. Aí ele me carregava para a cama dele e eu dormia nos pés da cama dele, grudada no pezinho de chulezenta. Então, aí eu comecei a ver a história nossa, né? Ver mais beleza do que dor. A literatura escrita por mulheres maduras tem se destacado por trazer temas profundos, histórias reais e reflexões sobre vida e superação. A fé é o contrário do medo, é sentir-se acompanhado. Sobreviver é permanecer vivo depois de um acontecimento traumático, como, aqui especificamente, a perda física e definitiva de alguém que se ama em absoluto. Foi o que aconteceu com a escritora Dilma Marques. Ela sofreu grandes perdas desde 2009. Em 2018, o filho Frederico, de 17 anos, faleceu após mais de 100 dias internado com uma doença rara. Em meio a tantas perdas, foi obrigada a se encontrar e de não apenas sobreviver, mas de viver intensamente em nome de todos aqueles que ama. Um ano após a morte do filho, ela lançou a primeira obra, Catavento. E em 2025, nasceu o livro Sobreviver e Sobreviver. Nós estamos vivenciando a morte, né? Esse luto tão recente. E eu comecei a pensar essas questões da vida, né? Da finitude, do medo, do tabu envolvendo a finitude, porque a pandemia, ela trouxe o medo da morte batendo na nossa porta. Então, eu comecei a pensar sobre isso, escrevi um artigo científico para pós-graduação e, por sugestão até dos meus orientadores, que eu transformasse aquele artigo em um livro. E, a partir dali, eu comecei a pensar e, no ano seguinte, eu comecei a escrever o Sobreviver e Sobreviver, a busca de sentido diante da morte. Então, nesse livro, eu trago essas reflexões sobre o sentido da vida, sobre como é viver a morte de um filho tão jovem e também como é viver a morte de pai, mãe, irmão e de tantas pessoas que foram cometidas pela pandemia. Sobreviver e Sobreviver não é um livro apenas sobre perdas, e sim sobre a capacidade humana de ressignificar a dor e encontrar sentido na vida. A leitura nos traz a reflexão de valorizar cada momento vivido até aqui. Eu costumo dizer que eu me coloco sempre a serviço da vida. Então, como diz a filosofia estoica, a morte faz parte da vida. É algo que a gente deve encarar de frente e saber que faz parte e aceitá-la, né? Só que até a morte chegar, a gente tem um monte de vida antes disso, né? Então, eu digo que a gente precisa honrar essa vida e nos colocarmos a serviço do que a vida espera de nós, porque a questão não é o que eu espero da vida, é o que a vida espera de mim. A trajetória dessas escritoras mostra que a criatividade não tem idade e que sempre é tempo de recomeçar.
Elas provam que a escrita pode ser um caminho de transformação e realização em qualquer fase da vida. Se você tem uma história para contar, quem sabe não é a sua vez de começar a escrever.